Desde que entramos aqui, Pai, sentimos, Senhor, o Teu mover neste lugar. Obrigado, Senhor, que eu venha diminuir para que Tu cresças neste momento, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor da glória. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Pai. E que nada venha tirar a nossa atenção. Mas que nós possamos essa noite voltar a sonhar. Sonhar a cada dia, Pai. Porque um dia estaremos, Senhor, no céu de glória contigo. Graças te damos, Pai. Amém e amém. Eu queria adorar com você. Solta a primeira aí, amado. Aleluia. Eu gosto muito desse canto. Você já me viu cantar ele umas 3 vezes aqui. Mas nós vamos adorar, porque tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Eu vou falar sobre sonhos hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. Aleluia. Eu queria que você se desprendesse de qualquer coisa, tá? E adorasse Ele agora. Amém? Quero te dar um motivo para adorar. Eu saí de casa e deixei minha filha doente. Mas eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dá som aí. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Adore a Ele. Se Deus fizer, se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus, irmão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Então declare assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas sim pelo que Ele é. Oh, meu Deus. Adore, 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 adore. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia. Vai glorificando e abrindo a Bíblia aí, irmão. Gênesis capítulo 37. A juventude já ouviu essa pregação, mas eu queria que ela tivesse sintonia comigo. Tem algo de Deus pra gente essa noite. Glória a Deus.
Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Queria que a pessoa mais bonita da igreja colocasse para mim aqui 2 copos d'água. Tá bom? O mais bonito da igreja, olha aí, levantou o mais bonito da igreja, glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom, viu? Ele se apressou, irmão. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhes uma túnica de várias cores. O que Jacó fez para José, irmãos? Uma túnica de... Aleluia. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Deus abençoe, meu amado. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do caminho. Pode botar o fundo musical, irmão. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Podeis assentar, amados. Eu quero 4 varões valorosos, rapidinho, vindo aqui na frente. Não demora não, irmão. Vem lá, vem aqui. Eu quero 4 varões, rápido. Rápido. Está chegando Abraão, irmão. Isaac já veio atrás. Jacó chegou, irmão. José também chegou. Irmão, se eu fosse você, eu estava glorificando. Só inverte aqui que Abraão chegou primeiro. Aleluia. Eu vou explicar para você um pouquinho onde eu vou querer chegar, para você entender, só para contextualizar um pouquinho. Esse homem aqui resolve obedecer a ordem de Deus. Abraão, pai da fé, pai de multidão. Deus dá uma ordem a ele e ele resolve obedecer isso. Ele sai da terra dele. Só que Deus faz uma promessa a esse homem. Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chega para esse homem e pergunta se ele consegue contar as estrelas, se ele consegue contar a areia do mar. Não, e Deus disse assim: assim vai ser a tua descendência. Do pai da fé, do pai de multidões, nasce Isaac. Riso, alegria, filho da alegria. Promessa de Deus feita a esse homem. Nasce o filho da alegria. Do filho da alegria nasce um homem chamado Jacó, que depois o nome dele é mudado para Israel, aquele que lutou com Deus. Está entendendo aí, irmão? Presta atenção. De Israel nasce José, aquele que acrescenta, aquele que o que ele toca prospera. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou falar sobre o último, mas que você prestasse atenção, que Deus faz uma promessa a esse homem, e sobre a promessa que Deus fez ele, toda a geração dele é próspera e abençoada. Você pode glorificar o nome do Senhor? Podeis assentar, amados. Enquanto você vai glorificando, Deus vai agindo, irmão. Aleluia. Eu falei para você que nós vamos falar, o tema da mensagem hoje é um sonho. E essa mensagem eu dividi ela em 3 momentos. E eu quero deixar uma perguntinha para você nesse momento. Estou aprendendo a pregar com o pastor Adailton, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Difícil pregar aqui, irmão, não é fácil não. Ainda mais diante de homens que nós conhecemos desde a infância. Não estou chamando os pastores de velho, viu, irmão? Presta atenção aí. Mas homens, exatamente, obrigado, irmão Murilo. Homens que nós crescemos vendo pregar a palavra e aprendemos muito. Mas eu quero deixar a seguinte pergunta para você. O que fazer diante de um sonho? O que fazer diante de um sonho?
A primeira coisa que eu quero falar para você é que você deve sonhar. Você deve sonhar, é a primeira coisa que devemos fazer diante de um sonho, é sonhar. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando você olha para o texto, você vê um menino de 17 anos, um adolescente, um jovem, um novo, que o pai o presentia com uma túnica. E as túnicas, irmãos, para ser presenteadas de várias cores, era uma questão de honra. José estava sendo honrado pelo pai. Normalmente as túnicas tinham uma cor só. Mas quando ela vinha de várias cores, ela significava honra. E Jacó está honrando José. Só que aquilo causa inveja aos seus irmãos. Um sonho muda a trajetória de uma pessoa. Mas eu quero te dizer que os teus sonhos essa noite não morreram. E eles serão ressuscitados. Eu não sei como você entrou, mas de uma coisa eu sei: aquele que entra na presença do Pai, ele não sai da mesma forma. Quando ele toca a orla do mestre, sai virtude e poder em sua direção. Aquele jovem tem um sonho e ele conta o primeiro sonho. Haviam molhos que se inclinavam diante do dele. Haviam feixes que se inclinavam diante dele. Quando ele conta o sonho, a primeira dificuldade dele enfrentada é dentro de casa. Tem sonhos que nós sonhamos e nós queremos que ele aconteça logo. Nós ficamos alegres, contentes, são bons. Tem sonhos que nós não queremos nem sonhar, irmãos, porque algo de ruim trouxe. Mas José está feliz e ele conta para aqueles que ele imaginava que estariam do lado dele e ajudariam a chegar no sonho dele. Mas eu quero te dizer outra coisa: mesmo aqueles que estão ao contrários ao teu sonho, eles vão te ajudar a chegar onde Deus quer que você chegue. Você crê nisso? Aleluia! A inveja nasce no coração dos irmãos de José. Mas aí, José não desiste de sonhar. Ele tem outro sonho. Sol, lua e estrelas o rodeavam. Ele conta de novo. E quando ele conta, o pai dele faz uma indagação. E eu estou falando de Israel, aquele que lutou com Deus. Só que há uma pequena diferença que faz muita diferença na vida de José e de todos os outros 3 homens que eu falei. Todos eles, Abraão, Isaac, Jacó e José, tinham uma intimidade com Deus tremenda. Eles conheciam Deus e José não era diferente, porque ele já tinha ouvido histórias do bisavô dele, Abraão. Jacó contava, porque na cultura era normal isso, se contar as histórias do passado, como nós fazemos até hoje. E José conhecia a história de Abraão, pai da fé, o homem que ouviu a voz de Deus, o homem que levou o filho ao sacrifício, mas Deus providenciou o cordeiro no momento do sacrifício. Sabe o que eu aprendo com isso? Que em meio aos nossos sonhos, irmãos, todo o tempo nós precisamos levantar um altar de adoração a Deus contínuo. A primeira coisa é sonhar. E durante essa pregação eu vou dar um pequeno testemunho dividido em cada trecho desse. Eu quero abrir o parênteses para começar. Eu já era casado com a minha esposa há 4 anos. E antes de casarmos nós fizemos todos aqueles exames pré-nupciais que normalmente os casais fazem. E havia sido pedido para mim um exame chamado espermograma. Não sei quantos homens aqui já passaram por isso. É constrangedor demais, irmão. Meu digníssimo pastor Raimundo, eu não fiz. Quando eu cheguei, que eu soube como era, eu fugi do local do exame, eu não fiz. Passaram-se 4 anos. E nós, no desejo de termos filho, a minha esposa volta ao ginecologista, eu volto ao urologista. Quando ele puxa a minha ficha, ele diz assim: te passei um exame há 4 anos atrás e você não fez. Fiz não, doutor. Que negócio não dá certo não, doutor. Ele disse: eu preciso, tua esposa está tudo ok. Irmãos, eu fui de novo, não consegui de novo. Da segunda vez eu fiz. Para minha tristeza, o diagnóstico era que eu era estéril. Eu não posso gerar filhos. Imagina como é que sai. Você olha um sonho seu morrendo. O sonho de ter filhos acabou ali naquela hora. Mas uma coisa, eu sempre lembrava e nunca deixei de crer no Deus Todo-Poderoso que nos criou.
Quando eu saí daquele consultório, eu lembrei da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu fiquei rodando o retorno da cama várias vezes, e nesse momento eu clamei e bradei para o céu e disse: Senhor, a promessa que tu fizeste a Abraão está sobre minha vida, então eu verei a minha descendência. Você tem sonhos? Te preocupa não, irmão. Deus está no controle. Ele irá acontecer, glória a Deus. O primeiro, o que fazer diante de um sonho é sonhar. Continue sonhando, não pare de sonhar. Antes de você sonhar, Deus sonhou primeiro por você. Aleluia. Segundo, o que eu devo fazer diante de um sonho? Vai abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 39. Todo sonho, toda promessa tem um tempo. Toda semeadura, ela tem um tempo. Você planta para colher, mas você não colhe de imediato. Todo sonho, ele tem um tempo para acontecer. É necessário passarmos por algumas situações, muitas das vezes, para que o nosso sonho se realize. Gênesis capítulo 39, olha só o que a palavra nos diz. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. A história nos diz que em um determinado momento dela, Jacó chama José e diz: ó, vai ver o que os teus irmãos estão fazendo. E José faz uma viagem. A caminhada de José, da onde ele saiu até o Egito, quando ele é preso, foi aproximadamente 700 quilômetros. Agora 700 quilômetros de carro é bacana, um dia. De avião, uma horinha ali, rapidinho. Agora andando, irmão. Estudiosos dizem que levou mais ou menos 30 dias para chegar ao final dessa caminhada toda. Mas ele vai em obediência ao que o pai o havia mandado. No meio do caminho ele se perde. E ele encontra um homem que dá a direção aonde os irmãos dele estão. E ele vai, só que quando José vai se aproximando, irmãos, sempre vai acontecer isso. Quando nós sonhamos, sempre vai ter alguém que vai dizer assim: lá vem o sonhador. Lá vem aquele que acha que vai dominar sobre nós. Foi o pensamento dos seus irmãos. E em seguida disseram logo: ei, vamos matá-lo. Mas eu quero te dizer algo essa noite: promessa de Deus não morre. Fica tranquilo, se tu tem um sonho, ele vai se realizar, ele não está morto. Só que Deus é expert em mudar situações. Próximo a onde os irmãos de José, havia uma cova. E um dos irmãos se levantou e disse assim: não mate o moço, joga ele na cova, esperando ele morrer. Só que passa uma carruagem de ismaelitas, homens vendedores de pessoas, comerciantes. E na passagem eles oferecem, os irmãos oferecem José. E José é vendido para aquele povo. E eles continuam. Mal sabiam os irmãos de José que o que eles estavam fazendo, eles estavam simplesmente colocando José na rota da vitória dele. Parece que quando os nossos inimigos se levantam, eles estão se levantando para nos destruir. Eu quero te dizer algo: até os nossos inimigos, eles têm que fazer aquilo que Deus propôs em nossas vidas. E José chega ao Egito, é vendido. E eu falei sobre o tempo, o sonho há um tempo. A palavra nos diz que quando José sonha, ele tem 17 anos, irmãos. Até chegar ao final do sonho, quando ele é levantado, ele está com 30 anos. Então foram 13 anos de escravidão. E às vezes nós passamos 2 meses, 3 meses na luta, 1 ano, 2, e começamos a reclamar e murmurar. Mas a palavra diz que tudo aquilo que aquele homem tocava, prosperava. Sabe por que prosperava?
Porque havia uma promessa de Deus sobre o bisavô dele. E essa promessa se perpetuava à geração dele. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, meu amado irmão Murilo. José agora está no Egito. E agora eu quero abrir outro parênteses para você. Quando o médico deu o diagnóstico para mim e a minha esposa, para mim na verdade, depois eu conto a ela, chegou o nosso tempo. Mas que tempo, pastor? Chegou o nosso tempo de buscarmos mais a Deus. Chegou o nosso tempo de estarmos mais próximos e entendermos o que Deus queria conosco. Porque muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos entender o que Deus quer conosco. Porque muitas das vezes nós dizemos que não queremos ter trabalho, não queremos passar por dificuldade, porque na caminhada nós vamos ter dificuldades. Mas nós queremos a bênção. Mas eu quero dizer algo para você. Há um preço a ser pago para que a bênção chegue, irmão. Eu não conheço um na Bíblia que não tenha pago o preço. O próprio pai de José, chamado de o homem que lutou com Deus, em determinado momento da vida dele, ele luta com o anjo do Senhor, com Deus. E ele se agarra e diz, tu não sobe daqui enquanto minha bênção tu não deixar. Ele precisou pagar um preço. Qual foi o preço? Deus toca nele, ele fica manco. E aí Deus começou a chamar eu e minha esposa para orar mais. Começou a nos chamar para adorar mais. Começamos a subir monte, começamos a clamar, começamos a cultuar, porque estávamos à procura de um milagre. Quantos essa noite estão à procura de um milagre aqui? Aleluia. Quando eu saí de casa hoje, nós vimos numa luta com a minha filha há alguns dias, adoentada. E quando eu saí de casa, eu impus a mão sobre o estômago da minha filha e disse, Senhor, Tu és o Deus que cura, e foi Tu que me deu ela, então Tu és o Deus que vai sarar qualquer enfermidade. Pode a medicina não descobrir, mas Tu és o Deus que sara, restaura e salva. E agora há pouco eu recebo uma mensagem da minha esposa. Amor, prega, fica tranquilo, está tudo bem. Porque é assim que Deus faz, promessa de Deus não morre. Parecia que estava tudo morto para José. Mas era necessário passar alguns anos aprendendo no Egito. Era necessário passar alguns anos no deserto. Porque a imaturidade não fazia José entender algumas coisas. 17 aninhos. Eu com 17 anos fiz muita besteira. A minha mãe me dizia algumas coisas. Eu dizia, já está ficando louca. Hoje eu entendo, porque 5:30 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite ela está de joelhos dobrados orando por nós. Hoje eu entendo, porque Deus me levou para a mesma situação dela. Às vezes é fácil olhar a situação do outro, difícil é se colocar no lugar. Então se teu irmão está passando aí o deserto, irmão, se tu não pode fazer nada, ora por ele. Se tu não pode estender a mão, ora por ele. Não faz como os irmãos de José, não joga ele no poço não, rasga as vestimentas dele não, irmão. E não vai adiantar rasgar. A túnica era do tamanho de José. A túnica só cabia em José. Segura aí, igreja. A unção que Deus tem para mim e para você é do meu e do teu tamanho, não dá em ninguém. Então não adianta invejar. Não adianta querer. Eu não posso querer o que Deus tem para o pastor Raimundo. Não tem como. É do tamanho dele. Só cabe nele. A túnica só cabia em José. Eles rasgaram a vestimenta, mas não tiraram de José o espírito de adorador. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite aqui? Aleluia. Começamos a orar, eu e minha esposa, a buscar, a clamar. E pasme você, irmãos. Nós entrávamos em algumas igrejas, visitamos, Deus nos levou em alguns lugares. E quando a gente entrava pela porta, às vezes o ministrante que estava aqui olhava para a gente e dizia assim, ei, vocês dois, nunca tinha visto homem na minha vida. Ou a mulher que estava. Nós olhávamos, vocês têm filhos? Nós balançávamos a cabeça que não. Mas Deus manda eu te dizer que Ele vai dar. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Havia uma promessa sobre José, um sonho, e que precisaria ser realizado, ia acontecer. José agora está sendo tratado
trabalhado para receber aquilo que Deus ia colocar nas mãos dele. Talvez você esteja passando por alguma situação desse jeito. Eu quero te dizer que Deus está só te preparando para entregar aquilo que Ele tem para você. Ele está só lapidando o diamante para transformar numa pedra preciosa. Ele está só quebrando o vaso. É necessário descer à casa do oleiro, ser quebrado e transformado, para que quando o vaso seja reconstituído, o azeite que seja colocado nele não saia pelas rachaduras. Ao contrário, ele transborde, e quando transbordar, a glória do Senhor que está no azeite possa contagiar todos aqueles que estão ao redor. Oh, aleluia. Deus é bom. Primeira coisa, sonhar. Não pare de sonhar. Segunda coisa, há um tempo de maturação do sonho. Terceiro, estou correndo contra o tempo. Para que os nossos sonhos venham a se realizar, irmãos, nós precisamos entender o propósito de Deus através do sonho. Muitas das vezes nós pensamos que os sonhos são para nós, mas o propósito de Deus através do sonho é para abençoar outros. O propósito de Deus através do meu e teu sonho é resgatar vidas, é transformar pessoas, é mudar atitudes. Não é para a gente. Gênesis capítulo 41, a partir do verso 21 diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vistas e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Aleluia. Mas se você pegar o capítulo 40, dentro do propósito do sonho que Deus tinha para José, ele interpreta 2 sonhos no cárcere. Ele já está 2 anos preso. Por quê? Porque a mulher do líder dele, do chefe dele, tenta contra José, porque a palavra diz que ele era formoso, ele tinha formosura, ele era belo, e ela queria ele para ela. Só que José se manteve firme e não aceitou. Ela rasga parte da túnica, ele deixa, ela pega e diz que ele havia tentado contra ela. Por conta disso, José vai para a prisão, passa 2 anos em um lugar escuro, úmido, e que se passasse 2 anos, irmãos, no mínimo ele pegava uma pneumonia, chegava uma tuberculose. Mas Deus é fiel para com aquele que é fiel a Ele. Faraó coloca na prisão o copeiro mor e o padeiro mor. O copeiro que servia o rei, o padeiro, aquele que tomava de conta dos alimentos do rei. O copeiro tem um sonho e pede interpretação, o padeiro também tem. Na interpretação do sonho, José chega para o copeiro e diz: dentro de 3 dias, você vai voltar de novo e você vai servir Faraó. Na interpretação do sonho do padeiro, depois você pode ler, irmão, eu estou tendo cuidado com o tempo. Na interpretação do sonho do padeiro, José diz: daqui a 3 dias tu levantarás e Faraó pedirá a tua cabeça. Só que José diz algo interessante ao copeiro: olha, quando tu chegar lá, lembra de mim. Quando estamos sonhando, estamos passando um momento difícil, a gente sempre às vezes chama alguém para estar conosco, chama alguém para nos ajudar, mas só que nesse momento, muitas das vezes, o tratamento de Deus é conosco, Deus quer intimidade conosco, ninguém vai entrar, porque Deus não dá, não vende e não troca a glória dele com ninguém. Depois que Faraó tem um sonho, 2 anos depois,
o copeiro lembra. E diz, há um homem que pode interpretar isso daí. Chama ele. Depois que nós sonhamos, passamos o tempo que Deus está nos preparando, chega o momento de entendermos o propósito, e aí chega o momento de Deus honrar aqueles que estão fiéis a Ele. Quantos fiéis a Deus nós temos aqui essa noite? Glória a Deus. Vou abrir um parênteses novo, voltar para o testemunho. Passaram-se 2 anos do diagnóstico médico sobre a minha vida e da minha esposa. Na verdade, a minha, né? Eu não podia gerar. Concentração de espermatozoide 0, irmãos. Eu ainda fui operado na ocasião. Fiz uma cirurgia, 20 dias depois da cirurgia. O médico vira para mim e diz assim: eu te abri, mas a tua situação é a mesma, não mudou nada. Você tem uma ideia, até hoje eu sinto dor no local da cirurgia. Mas todas as vezes que a dor vem, eu lembro da luta de Jacó com o anjo. E eu digo, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Isso é para eu lembrar que o milagre foi feito por Ti. E eu saí daquele consultório, porque a cirurgia parecia uma esperança. Eu saí mais triste do que a primeira vez. Mas eu olhei para os céus e dizia, Deus, eu não paro. Eu vou continuar. Tem 1 semana, 2 semanas que eu estava conversando com o pastor Raimundo ali fora. E ele disse algo para a gente. Para nós dois, né, pastor? Nós não podemos parar. Você não pode parar. Você não pode desistir daquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus havia dito que ia dar. E eu tinha que continuar crendo e confiando. Mas a multidão sempre vem, irmãos. E eu ouvia piadas. Eu ouvia frases, chacotas. E pasme você. Eu ouvia dentro da igreja. Ai. Eu via pessoas dizer, não vai ver. Não vai chegar. Não adianta orar. Eu quero dizer para você que adianta. Se você tem orado, ore mais. Se você tem buscado, busque mais. Você acha que José não fazia isso no tempo de tribulação dele? Nos momentos de aflições dele? Era aí que ele buscava. Porque senão ele poderia ter procurado o caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil aos olhos humanos? Ter se entregado à mulher de Potifar para ficar nas regalias. Mas ele resolveu não se corromper. Porque ele sabia do Deus que ele servia. E que era fiel para cumprir tudo aquilo que havia prometido. Um dia, dezembro de 2011, fui fazer uma viagem para a cidade de Bacabal. Levei comigo uma missionária e nós íamos uns irmãos. Íamos fazer um trabalho lá. E eu dirigindo o carro, ela disse assim, irmão, você crê? Eu digo, creio. Pare o carro, eu parei na mesma hora. Ela disse, estenda sua mão. Eu digo, está estendida. Ela disse, Deus manda eu te dizer que o teu filho é para março de 2012. Deus deu até o mês. Deus está mexendo com gente aqui nessa noite. Tem sonho sendo ressuscitado aqui. Aleluia, glória a Deus por isso. Está pensando que não tem jeito do teu marido? Tem jeito sim. Está pensando que não tem jeito para o filho que está nas drogas? Tem jeito sim. Está pensando que não tem jeito para tua mulher? Tem jeito sim. Deus é maior. Chega março de 2012. Iniciou o mês, eu disse, agora eu seguro na perna do anjo e ele não sobe. Ai, eita Deus. 14 de março de 2012, eu viro para minha esposa e disse, aí amor. Ela disse, nada. Minha menstruação é toda irregular. Eu digo, não é nada, mulher, Deus, fica tranquila. Fui comprar aquele teste de farmácia, esqueci, irmão. No dia 15 eu anotei, comprei, trouxe. 1h30 da tarde ela entra para o banheiro. Eu dei uma cochilada. Quando ela sai, ela bate no meu ombro. Ei amor, o que é que tu quer, homem ou mulher? Eu digo, não importa, o milagre aconteceu. Você está entendendo como Deus faz? Quantos já viram a Lara aqui, que tem 6 anos? Eu quero te dizer outra coisa, o teu sonho não vem completo.
O sonho vem completo. Como foi o sonho de José? Haviam molhos que se inclinavam diante do dele. Havia sol, lua e 11 estrelas também que o rodeavam. José ia governar. Aleluia! José ia governar. Ele só não sabia o que ele ia governar, mas ele ia governar. Faraó chama. Quando o faraó tira José da prisão, ele dá uma ordem. Faz a barba do moço. Bota veste nova nele. Perfuma ele. Pode ler depois, irmão. Perfuma ele e traz ele aqui. Faraó está angustiado porque ele tinha procurado todos os adivinhos do reino. Ninguém conseguiu interpretar. Tem coisa, irmão, que ninguém vai conseguir fazer, porque Deus te escolheu para aquele propósito. Só vai acontecer quando você chegar. Aleluia! José interpreta o sonho. Faraó, simples. Vão ter 7 anos de muita fartura, mas vai ter 7 anos de muita escassez. Mas olha, elege um homem que administre tudo para que isso prospere. O faraó olha para José e diz: não tem outro não, meu filho, é tu. O governo do Egito foi entregue a José. 9 meses de gestação da minha esposa. Eu entro no supermercado, lá vai, Dino, vou fazer propaganda no supermercado de novo. Toda vez o povo diz que eu faço propaganda no supermercado. É o nosso maior daqui, irmão, tá bom? Você já sabe qual é. Eu entro no supermercado, Mateus, já falei. O médico que me deu o diagnóstico estava lá. Eu bato no ombro dele, dei um abraço nele. Doutor, que bom lhe ver. Doutor, olha ali. A minha mulher pesadona. Poucos dias para a criança nascer. Ele olhou para ela, olhou nos meus olhos como eu estou olhando para você. Nunca esqueci a frase porque ela foi bem pausada. Ele olhou para mim e disse assim: Deus ainda opera milagres. Você pode glorificar o nome dele? Então os teus sonhos vão ser realizados, porque Deus está no controle. Para aí não, irmão. Aí Deus chega para mim e diz assim: ei, não para aí, vou te dar o segundo. Tem um tempo, o tempo que Deus nos deu para dar o primeiro filho era um tempo de preparação. Deus estava nos chamando para o ministério e eu dizia que aqui eu não subia. Quem contenderá contra o grande eu sou? Quem vai dizer algo contrário ao que ele quer? Está entendendo aí, irmão? Se ainda não entendeu, começa a entender. Eu fugia do púlpito, como Satanás foge da cruz, irmão. Me chame para louvar, me chame para qualquer coisa, menos para pregar. E Deus do céu, eu vou conjecturar, estava dizendo: eu não te chamei para isso. Espera bem aí que tu vai comigo dar uma volta no deserto, para te entender o que eu quero de ti. Está passando isso, irmão? Começa logo a entender. É rapidinho para passar, irmão, é só entender. Aleluia! Quando Jacó entende que o nome dele não é mais defraudador, não é usurpador, ele começa a caminhar caminhos diferentes e receber de Deus a promessa que havia sobre Abraão. Há uma promessa de Deus sobre a minha e a tua casa. Agora é para aquele que crê e se mantém firme na presença dele. Aleluia! José começa a governar. No meio do governo dele, ele depara com os irmãos. Quando vem a escassez, os irmãos chegam até José. Já imaginou você deparar com quem lhe rasgou a túnica, lhe jogou num buraco e lhe vendeu? Ainda foi e disse para o seu pai que você estava morto, uma besta fera tinha comido. Você passou 13 anos sofrendo por conta da inveja dos seus irmãos. Só que no meio da luta de José, ele é preparado e tratado por Deus para perdoar. E ele leva a família dele toda para o Egito. E há prosperidade naquela terra. Você entende por que tem um propósito no sonho? O propósito do sonho de José
era abençoar o Egito. O Egito seria abençoado através da vida dele. Aquele sonho não era só para ele, era para ser compartilhado. O teu e o meu sonho é para ser compartilhado com outros. Eu falei ainda agora que o sonho sempre vem completo. Não foi o que eu falei? A Lara tem 6 anos de idade. Mas desde cedo, nós não precisamos nem ensinar a ela isso. A Lara se ajoelha para orar, irmãos, sozinha. A Lara faz coreografia em casa, irmão, que eu fico pasmo. A mãe foi muito tempo líder de coreografia na igreja, mas ela nunca viu a mãe fazer uma coreografia sequer. E a Lara faz isso. A Lara passa o dia adorando ao Senhor, louvando, irmãos. Quando Deus dá o pacote, ele vem completo. Não, Deus não entrega nada incompleto. Agora, para receber, nós precisamos estar preparados para isso. Você está entendendo, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Então os teus sonhos não estão mortos. Se por um acaso você achou que ele morreu, eu quero te convidar hoje a voltar a sonhar. Volte a sonhar. Fica de pé, igreja. Bota o segundo cântico aí. Enquanto nós estivermos adorando, eu vou convidar aqui à frente 3 categorias de pessoas. A primeira, segura só um pouquinho aí. A primeira categoria é aqueles que entraram essa noite neste lugar e não conhecem o Senhor Jesus. E eu te apresentei Ele essa noite. Esse Deus que pode todas as coisas. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Primeira categoria. A segunda categoria de pessoas que eu quero convidar a estar aqui à frente é aquelas que por algum percalço da vida nós chamamos de desviados, se desviaram dos caminhos do Senhor, foram dar uma volta no mundo. Eu quero te chamar para renovar a tua aliança com Deus essa noite. E a terceira categoria, a última, é a dos sonhadores. Aqueles que têm sonhos e estão vendo que eles parecem que morreram. Eu quero te chamar a orar. Cada categoria eu vou chamar num determinado momento. Aleluia. Solta aí. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu queria que os irmãos tivessem oração. Se estiverem adorando, adore comigo. Os que estiverem em oração, continue orando, porque agora é uma batalha. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. A primeira categoria eu estou chamando agora à frente. Aquele que quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Você que está aí do outro lado das redes sociais, aí escuta aí, ó. Talvez você está em casa agora aflito, você ouviu essa mensagem nessa noite. Eu quero te dizer que a partir de hoje, os teus sonhos se realizarão. Estou profetizando sobre a tua vida agora. Creia somente naquele Deus que pode mudar a tua história. Aleluia. Adore, igreja. Se a luta é muito grande, perder a fé. Deus entrar na guerra, peleja por você. A segunda categoria eu quero chamar agora aqui.
Aqueles que resolveram dar uma volta lá no mundo e você chegou hoje e a palavra te confrontou. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Levante os teus olhos, meu Deus! Agora. Tá tendo festa no céu agora e tu tá calado. A fé de Abraão. Enquanto a promessa não se cumpre, promessa de Deus não morre, não desiste. A fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sol. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Oh, aleluia, aleluia. Tem um cântico aí de Samuel Mariano, coloca ele para mim aí. Às vezes Deus está nos chamando, quer falar conosco, e nós não temos um minutinho para Ele. Ele está te convidando a estar com Ele. Esse homem saiu de casa hoje, eu não conheço ele. Mas ele saiu dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu quero te ouvir. Um dia eu já te ouvi, e agora eu não tenho mais conseguido te ouvir. Se eu estiver mentindo, meu filho pode me chamar mentiroso. Quando ele chegou aqui, o movimento dele de casa para cá, Deus começou a operar, porque o inimigo tentou muito não fazer eu sair de casa. Escuta esse cântico aí, irmão, ó. Tudo que eu queria, pode soltar a letra, era falar contigo. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, já não tem. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Olha o que Deus fala: seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Está escutando o que Deus está falando conosco, irmãos? Ele é nosso amigo. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo
Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço preencheu também. Lembra? Quando a gente conversava de madrugada, lá no cantinho da cama você me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo, que é tempo de voltar, de se arrepender, é tempo de reatar nossa amizade, é tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por essa cidade. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Deixa só o instrumental dessa música continuar tocando. Volta ela. Eu quero chamar a terceira categoria para vir aqui à frente. A dos sonhadores. Eu quero te convidar a estar aqui à frente agora. Aleluia. Aqueles que têm sonhos e disseram que seus sonhos não vão acontecer. Pode deixar o instrumental mais baixo um pouquinho. Aleluia. Eu quero chamar o pastor Adeilton aqui na frente. Ele vai ministrar sobre a vida desse jovem aqui. Está se reconciliando com Deus nessa noite. Aleluia. Igreja, põe tua mão na direção desse jovem. Como é teu nome, meu amado? Natal. Ah, o Natal do nosso curso. Eita, Deus é bom. Aleluia. Nem sabia Natal que nós estávamos orando por ele. É o Natal do curso, estou lembrado. Eita, Deus é bom, né? Não? Pastor Adeilton, pode encostar, pode começar a ministrar sobre a vida dele. Igreja, põe tua mão na direção desse homem. Nós vamos começar a abençoar a vida dele. Porque as mesmas promessas de Abraão, que estava sobre a vida de Abraão, está sobre nossas vidas, está sobre a vida desse homem. Aleluia. Ó Deus, nós entregamos este jovem em tuas mãos. Nesta noite, que o Senhor possa ungí-lo com teu Espírito Santo. Unção de restauração, unção de salvação, unção de resgate. Que o Senhor seja o teu Deus, como foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, agora, por cada pessoa que veio aqui nesta noite, por um ato de fé, assim como Abraão, pela fé, creu em Deus e se foi imputado como justiça. Nós rogamos que nesta noite, ó Deus, os teus servos, lá dos céus, tenham abertura para que sonhos, ó Deus, para que projetos, para que desejos sejam realizados, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de milagre, o Deus sobrenatural. O Deus tão poderoso que pode dizer aos mortos, se levantem e ele sai de suas covas. Nesta noite nós rogamos estes sonhos, rogamos que esta bênção ocorra sobre os teus céus, seja derramado sobre cada pessoa que veio aqui à frente num ato de fé, ó Deus, crendo que o Senhor vai realizar os seus sonhos. Que a graça da permanência esteja sobre vocês continuamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, meu jovem. Amém. Queria sentar, amados. Vamos encerrar agora. Estamos atrasados, né? Passamos do tempo, mas queremos encerrar. Quero lembrar os irmãos que dia 3 de agosto temos o Congresso das Mulheres. 3 de agosto, o Congresso das Mulheres. Amém? Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus os abençoe durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonas pode ir à porta, receber os irmãos. Pastor Marcelo está ali na porta também. Deus abençoe, amados. A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. É sobre essa palavra que eu tenho a honra de convidar você a participar do Congresso Jovem 2019 da Igreja Batista Esperança e Vida, o
qual acontecerá nos dias 15, 16 e 17 do próximo mês, 15, 16 e 17 de agosto. Conto com a presença de todos. Ano passado fomos exortados acerca da importância do sacerdócio pessoal, de estarmos em comunhão com Deus, de valorizarmos o quartinho onde nós encontramos com o Senhor todos os dias. Mas é importante saber que isso é apenas o princípio de tudo. O Senhor nos chama para transbordar a sua unção, alcançar os perdidos, libertar os oprimidos do diabo e fazer a obra de Deus. O Senhor está trabalhando e nós estamos em missão com Ele. Você é o nosso convidado. Participe.